Então entrou Davi, o rei Davi, ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e proveste-me, segundo o costume dos homens, com essa exaltação, ó Senhor Deus. Que mais te dará Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu bem conheces a teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas para fazer notórias todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo Israel, única gente na terra, a quem Deus fez emir para seu povo, e fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações diante de teu povo, que remisse do Egito? E tomaste o teu povo Israel, para ser teu povo para sempre, e tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo, acerca de sua casa, seja certa para sempre, e faze como falaste. Confirme-se com efeito, e que teu nome se engrandeça para sempre, e diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. É Deus para Israel, e fique firme diante de ti a casa de Davi teu servo. Porque tu, Deus meu, revelaste-me ao ouvido do teu servo, que lhe edificarias a casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus, e falaste este bem acerca do teu servo. Agora, pois, foste servido, abençoares a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti. Porque tu, Senhor, a abençoaste, e ficará abençoada para sempre. Amém. Os irmãos podem tomar assento? O tema é o versículo 27. Agora, pois, foste servido, abençoares a casa de teu servo, para que esse esteja perpetuamente diante de ti. Porque tu, Senhor, abençoaste, e ficará abençoada para sempre. Amém. O tema que o Senhor colocou no meu coração, dessa mensagem, e não poderia ser diferente, é que as bênçãos do Senhor duram para sempre. É o próprio versículo aqui. As bênçãos duram para sempre, perpetuamente. Agora, a reflexão que fica: que bênçãos são essas? Que bênçãos você veio aqui nessa noite buscar da parte de Deus? É uma bênção espiritual? É uma bênção material? O que colocaste diante do Senhor e que vieste até a casa do Pai nessa noite buscar? Ao ler a palavra do Senhor, o texto, nós vemos aqui Davi orando ao Senhor e agradecendo a Deus, em espírito de humildade, por aquilo que Deus fez na vida dele. Ele diz aqui no versículo 6: o qual é minha casa e que me trouxesse até aqui? Quem sou eu, Senhor Deus? Davi se colocando em humildade diante do Senhor, perguntando a Deus o porquê ele mereceu tão grandes coisas que Deus falasse acerca dele, através do profeta Natan, na primeira parte de Crônicas, que nós vamos meditar à frente. E aqui surge a primeira lição. Qual o espírito que você chega diante do Pai? Muitos chegam diante do Pai com espírito de arrogância, exigindo do Pai, porque o Senhor não dá isso. Muitos chegam diante de Deus assim, exigindo que Deus dê a ele aquilo que ele acha que deve ter, porque está indo à igreja. Mas Davi aqui não. Davi, ele se colocou diante de Deus com humildade. E ele começa a discorrer aqui outras coisas. O que Deus falou acerca da casa dele, o que Deus fez acerca do povo de Israel.
grandes coisas o Senhor fez àquele povo ao qual ele fazia parte. Ele se coloca diante de Deus com humildade. E era isso que agradava o coração do Pai. A Bíblia trata, Deus fala que o Davi era um homem segundo o coração dele, segundo o coração de Deus. Davi errou várias vezes, e a Bíblia não esconde isso. Muito pelo contrário, ela aponta o erro. Ela aponta o erro. Ela não omite o erro, ela aponta. A palavra do Senhor aponta o erro. Para quê? Para que o homem se converta e volte ao caminho do Pai. E quando nós escorremos aqui a palavra do Senhor, chega no versículo 25, ele fala: porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido do teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, eu quero meditar com os irmãos acerca da primeira parte aqui. O que foi que Deus falou para Davi, que fez com que ele se entregasse na presença do Senhor? O texto aqui em Crônicas 1, Davi tem um desejo de edificar o templo da casa do Senhor. Do capítulo 13 até o capítulo 16, Davi, ele realiza a tarefa de levar a arca do Senhor, de Judá até Jerusalém. E quando chega aqui no versículo 1 de 17, há o desejo no coração de Davi de colocar a arca, de colocar a arca no templo, de construir uma casa para o Senhor. Olha só o que diz: e sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. O texto de 2 Samuel 7, que trata desse mesmo assunto, diz que nesse tempo o Senhor tinha dado descanso a Davi dos inimigos. E ele tendo descanso, ele começa a meditar nas coisas do Senhor, e vem ao coração dele esse desejo de construir um templo. Mas o mais interessante aqui é que Deus se contrapõe ao desejo de Davi. Olha só o que diz o versículo 4. Vai e dize a Davi meu servo: assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar. No texto de 2 Samuel 7, o Senhor fala para Natã dizer a Davi: olha, uma pergunta, tu me construirás um templo? Uma casa? Como quem falando, como poderá um homem construir uma casa a um Deus que criou os céus e a terra? Vê lá em 2 Samuel 7:2. Como poderá um homem construir uma casa a um Deus que criou tudo? Mas aqui foi mais direto. Tu me não edificarás uma casa para morar. E por que isso, irmãos? O próprio Davi diz lá em 2 Crônicas 27, que havia o desejo dele, 23 e também 28, capítulo 23 e capítulo 28, ele diz que havia o desejo dele de construir uma casa, mas o Senhor não permitiu. E sabe por quê? Porque ele era um homem que derramou muito sangue. Deus não permitiu. Não era tempo de Deus, não era vontade de Deus que Davi construísse essa casa. Mais à frente aqui, essa casa ela veio ser construída por seu filho, por Salomão. E aqui também nós podemos ver, irmão, que no versículo 2, que Davi confidenciou isso a Natã, e Natã era o profeta. E o que Natã falou? Tudo quanto tem ao teu coração faze, porque Deus é contigo. E o que eu aprendo com isso, irmãos? É que nós devemos sempre buscar a presença do Senhor. Natã era profeta, mas ele viu que Davi era ungido de Deus, mas ele não buscou a presença do Senhor.
Ele primeiro emitiu uma opinião falando que Davi poderia construir o templo. E para nós hoje em dia, quanto nós ouvimos o ungido de Deus, profeta de Deus, falando coisas de Deus e nós engolimos. Nós acreditamos. Aí a gente ainda fala, olha, o irmão é uma bênção. Não é assim? E às vezes nem foi Deus que falou. Davi era homem de Deus, mas o desejo provinha do coração dele, do coração carnal e não do coração de Deus. E assim somos nós. Devemos ouvir a palavra do Senhor, mas devemos buscar a palavra do Senhor e ler a palavra do Senhor. Não acreditar em tudo que se fala em nome de Deus, porque nem todos aqueles que falam em nome de Deus estão falando porque Deus disse. E aí muitos quebram a cara e se desanimam e saem do caminho do Senhor por uma profecia que não foi de Deus. Mas aqui, olha só o que diz o versículo 3. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e diz a Davi meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar. Não era a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para nós? Você tem buscado a vontade de Deus na sua vida? Ou tem agido conforme os desejos que vêm ao seu coração? É a pergunta que fica nessa noite. Quais as bênçãos que você veio buscar nessa noite? Será que essas bênçãos não são apenas bênçãos para satisfazer o nosso ego? A nossa vontade carnal? Que elas não estão em sintonia com aquilo que Deus quer? E por não estar em sintonia com aquilo que Deus quer, Deus não vai realizar. E aí ficamos tristes, desapontados, paramos de orar, de buscar a presença do Senhor. As bênçãos de Deus duram para sempre. O que é de Deus permanece perpetuamente. Se Davi aqui não tivesse dado ouvidos à palavra do Senhor, ele tinha quebrado a cara. Porque todas as vezes que nós não damos ouvidos à palavra do Senhor, nós tropeçamos e caímos. O que mais fala aqui? Fala também, o texto aqui vai falar também, que Deus é um Deus que está conosco continuamente. Olha lá o que diz o versículo 5. Versículo 6. Por todas as partes por onde andei, com todo Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que me não edificais uma casa de cedro? Versículo 5. Porque em casa nenhuma morei desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Deus quis estar com o seu povo por onde quer que ele estava, por onde quer que ele andava. Para onde ele ia, Deus estava presente no meio do seu povo, abençoando, libertando dos inimigos, conduzindo o seu povo até onde ele queria que o seu povo chegasse. E assim é conosco. Deus está dentro de nós, habitando dentro de nós através do Espírito Santo. Dia após dia, Ele anda conosco. Ele permanece em nossa vida. Mas para isso é necessário que eu e você, nós queiramos isso. Deus sempre quis e sempre quer estar com o seu povo no dia a dia.
nas lutas. Ele não fica dentro de um templo fechado. Não, Ele está conosco em meio às aflições, em meio às tormentas da vida. Ele está conosco. E ele diz mais aqui, no versículo 7 e 8, ele fala do plano que ele tinha estabelecido para Davi. Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo, Israel. E estive contigo por toda parte, por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como os nomes dos grandes que estão na terra. Esse foi o plano de Deus para Davi. Davi demorou aproximadamente de 15 a 18 anos para ele se tornar rei. Durante esse tempo que ele foi ungido na casa de seu pai, ele passou por muitas lutas, tribulações, até o tempo que chegou e ele foi ordenado rei de Israel. Durante esses 15, 18 anos, diz o Senhor aqui, e estive contigo por toda parte por onde foste. E diante de ti exterminei todos os teus inimigos. E te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Foi Deus que fez. Foi Deus que lutou as batalhas de Davi. Diz o texto que ele tirou de trás do curral. Tirei do curral de trás das ovelhas, para que fosses chefes do meu povo, Israel. E de onde Deus te tirou? De onde que Deus te tirou? Às vezes você fala para Deus, mas se eu não aguento mais, quanta luta, quanta tribulação. Mas as bênçãos do Senhor, elas duram para a eternidade. Elas não terminam aqui. O apóstolo Paulo fala que ele se esperasse em Cristo apenas nessa vida, ele seria um dos mais infelizes homens. Porque a esperança dele estava no porvir. E aqui Davi, foi Deus que lutou por ele. Durante esses 15 a 18 anos que ele esteve fugindo de Saul, Deus esteve com ele todos os dias. E Deus o abençoou em todas as lutas. Porque Deus tinha um plano com ele. E Deus tem um plano comigo e com você. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Há dois termos gregos que designam acerca do tempo. Um é o cronos, é a hora, o minuto, o dia, o ano. E o outro é o kairos, que é o tempo apropriado para Deus agir. É o tempo específico, que pode demorar um dia, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Aqui com Davi durou 15 anos. Entre ele ser ungido rei e entre ele realmente assumir. E qual que é o meu tempo e o seu tempo diante de Deus? Eu não sei. Mas a única coisa que eu sei é que durante esses 15, 18 anos aqui, Deus foi trabalhando na vida de Davi. Certo tempo atrás eu li um livro que tinha como tema as 3 faces de um rei. Que ele tratava sobre Saul, Davi e Absalão. E o autor, ele foi feliz porque em determinado momento ele fala o seguinte, que Deus permitiu todas as lutas na vida de Davi, porque ele queria matar o Saul que existia dentro de Davi. A arrogância de Saul, a desobediência de Saul, tudo isso é o estereótipo do homem. E que nós temos na nossa vida também. Mas a única forma que Deus faz para matar isso da gente é através das lutas. E foi assim que Deus fez com Davi.
Deus permitiu que Davi fugisse para não ser morto. Por quê? Porque Deus queria tratar com Davi. Deus queria tratar com Davi. E assim é conosco. Deus permite as lutas na nossa vida, porque Deus quer tratar conosco, no particular. É nas derrotas, é nas frustrações que Deus trata conosco. Não é na vitória. Na vitória a gente se esquece de Deus. Mas nas derrotas, nas frustrações da nossa vida, é onde a gente recorre aos pés de Cristo. E é aí que Deus fala conosco, Deus trabalha na nossa vida. É Deus formando barro, é o vaso na mão do oleiro. Poderá o vaso dizer para o oleiro, me faz assim? Não. O oleiro faz como ele quer. E só Ele sabe trabalhar na nossa vida. Somente Deus. Nós pais temos um péssimo defeito de querer ser melhor do que Deus. Temos esse defeito. A gente não quer que os nossos filhos sofram. A gente não quer que eles passem por frustrações. A gente tem esse defeito. Mas o Pai Celeste, Ele permite tudo isso na nossa vida. O próprio Senhor Jesus diz, olha, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Continua, porque o descanso não é aqui. Eu vou para o Pai e prepararei um lugar para vós. Mas nós, como Pai, não. Nós estragamos os nossos filhos. Nós estragamos. Porque a gente quer dar do bom e do melhor dentro daquilo que a gente consegue. E aí a gente cria crianças que viram adultos, que querem coisas que não podem ter, que não conseguem, que se frustram e entram em depressão. Quando as lutas, elas fazem o contrário em nossa vida. As lutas nos faz reconhecer como ser humano melhores. Porque é por meio das lutas que eu consigo sentir compaixão daquela pessoa que está passando pelo mesmo problema. Eu costumo dizer, irmãos, se eu não sentir dor de dente, como eu vou ter compaixão de quem está sentindo? Como? E tudo isso faz parte do cotidiano do ser humano. Passar por frustrações, decepções, até mesmo dentro da casa do Senhor. Tudo isso Deus permite. Para quê? Para que nós nos aproximemos dEle. Somente dEle. Porque o homem, nós somos falhos. Nós somos falhos. Mas o Senhor não. O Senhor é perfeito. O Senhor é perfeito. E aqui, Deus decepcionou Davi. Olha, eu não permito que você construa uma casa para mim. E nós vamos discorrer pelo texto aqui, que quem queria construir uma casa era Deus. Para Davi, para a família de Davi. Olha só o que diz aqui, versículo 11. E há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará uma casa, e confirmarei o teu trono para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será para sempre, será firme para sempre. O que Deus está falando aqui é o seguinte, olha, não é você que vai me construir uma casa, o seu filho me construirá uma casa, mas eu estabelecerei na sua casa, na sua família,
um reino eterno. E aqui é o motivo pelo qual Davi faz a oração ao Senhor. Deus não permitiu que ele construísse uma casa, mas o Senhor sim queria construir uma casa, e uma casa que tivesse duração eterna diante do Pai. E o interessante, irmãos, que isso aqui se cumpre em Cristo. É da semente de Davi que Cristo vem. É da linhagem de Davi. Em Cristo Jesus se cumpre a promessa que Deus fez a Davi, da sua casa. Para sempre. Olha só o versículo 12. O seu trono para sempre. O seu reino para sempre. É eterno. E quando você vai buscar a definição do advérbio de intensidade, tempo, sempre, é que não tem fim, não tem início, não tem fim, não tem início, não tem fim. É para sempre, é eterno. Esse é o nosso Deus. O Kairos de Deus na nossa vida é para nos modificar, é para nos transformar. Não é no meu tempo. O meu tempo está direcionado ao relógio. Deus não trabalha com o nosso relógio. Deus não trabalha com o nosso relógio. O relógio do Senhor é outro. É outro. Não é o meu e nem é o seu. É no tempo dele. No tempo dele ele vai entrar com a ação. Pode durar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, não importa. O que importa é que nós esperemos. E se soubermos esperar, com certeza, Deus nos abençoará. Assim como abençoou Davi, Ele vai nos abençoar. A promessa de Davi foi Cristo. Se cumpriu em Cristo. E Cristo é a nossa realidade. Cristo não é a promessa. Cristo é a realidade em nossa vida. Se nós atentarmos para isso e vivermos isso, as bênçãos de Deus nos seguirá. Elas nos seguirá. Não precisamos ir atrás dela, ela vem atrás de nós. Porque essa foi a ordenança que o Senhor falou ao povo de Israel. Você não precisa correr atrás dela, ela vem até vós. Mas para isso é necessário nós tomarmos a nossa cruz e seguir, caminhar. As bênçãos do Senhor, elas duram para sempre. É o que diz aqui o versículo 27. Davi, olha, fosse servido abençoais a casa do teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti. Essa era a bênção dele, está perpetuamente diante do Pai. E nós estamos perpetuamente diante do Pai. O escritor de Hebreus fala para nós entrarmos com confiança diante do trono do Pai. Com confiança. E o termo confiança significa ter fé. O relacionamento, qualquer relacionamento humano e com Deus, ele tem que ter uma coisa principal, que é o quê? Confiar. Se não houver confiança, não tem relacionamento. Você pode ler Provérbios, você lê Salmos, sempre o salmista, ele se dirige ao Senhor com confiança. Confiei no Senhor. Se nós não confiarmos no Senhor, e aí, vamos confiar em quem? O escritor de Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E como que a fé, e como Deus vê a fé em nossa vida? É pedindo para um monte transportar para outro lugar? Não. A fé, ela se materializa na nossa vida em meio às tribulações. É confiar
que o Senhor vai agir. Vem a luta, porque Deus permitiu. Deus está no controle. Da mesma forma que Deus fala aqui para Davi, é o que Ele faz na nossa vida. Ele tirou ele do curral e colocou ele como príncipe, como rei. E durante todo o tempo da vida dele, era Deus com ele. E assim é conosco. Em todas as lutas, em todas as tribulações, se nós confiarmos, e sempre Davi, quando orava, esperei com paciência no Senhor. Será que nós podemos dizer que nem Davi, esperar com paciência? Ou não? Nós queremos resolver no tempo cronos, que é o nosso tempo. Ah, Senhor, é amanhã, faça isso, Senhor. E nada do Senhor resolver. É depois da manhã, e nada. Não é no nosso tempo. É no tempo do Senhor. Deus já estabeleceu, Deus já escreveu, já está tudo determinado. Já está tudo determinado, irmãos. Tudo está determinado. Deus vai realizar. Cumpre a nós o quê? Fazer que nem Davi aqui. Agora, pois, fosse servido, abençoares a casa de teu servo, e ficará abençoada para sempre. Ele tomou posse, irmãos. Ele tomou posse daquilo que Deus havia dito a ele, que da casa dele constituiria um reino eterno. Ele tomou posse. Isso foi pela fé. Ele não precisou ver, porque ele não viu. Isso aconteceu 1000 anos depois com Cristo. Mas ele tomou fé, ele tomou posse, foi por meio da fé. A fé é ver o invisível e confiar que isso vai acontecer. O ano está começando agora. O que você tem colocado diante do Senhor? O que você tem posto diante do Pai? Talvez você tenha falado no seu coração: Senhor, mais um ano e Tu não me deste aquilo que Tu prometeste. Porque cada um aqui tem promessa de Deus. Deus não te escolheu, não te chamou, se Deus não tivesse algo na sua vida. Só que tem um tempo determinado. E quando nós entendemos esse tempo determinado para Deus, a nossa vida cristã, ela toma um rumo diferente. E aí a gente começa a entender o que é sentir paz em meio às tribulações, o que é sentir alegria. Por quê? Porque isso manifesta o quê? A fé em nosso coração. Que hoje eu não estou bem, mas amanhã eu estarei. Porque assim o Senhor está comigo. É o Senhor que guerreará minhas lutas. E ainda que o Senhor não me dá, eu sei que se o Senhor me recolher hoje, eu estarei com Ele. E a palavra me garante, me diz que lá não há choro. É o porvir, irmãos. Davi, ele não ficou preso ao tempo dele. Mas ele ficou preso ao tempo do Senhor. É onde ele esperou a Deus. E Deus foi com ele. Deus guerreou por ele. E assim é conosco. Se nós entendermos a palavra do Senhor, meditarmos na palavra do Senhor, ela vai brotar fé em nosso coração. E aí a gente vai começar a entender o agir do Senhor. Não tem outra forma, irmãos. A vida cristã, ela não se resume apenas a 2 horas de culto, não. É diariamente. São todos os dias, buscando a presença do Senhor, orando, para que Deus possa nos modificar, nos transformar,
Para quando ele chegar aquele dia e que ele falar, vinde benditos do meu Pai, você possa responder com alegria de coração, eis-me aqui. Faça um propósito no coração, nessa noite diante do Pai, de buscar mais a presença do Senhor, de ler a palavra do Senhor. Uma coisa eu te garanto, irmãos, o seu ano será muito melhor. Você vai ter a intimidade do Pai na sua presença. E aí você vai ver Deus agindo. Como Deus agiu a esses homens aqui, Deus vai agir na sua vida. Mas isso é necessário eu querer. O Senhor nos dá a opção até de negá-lo. Até de negá-lo Ele dá a opção. Que nessa noite você faça um propósito diante do Pai. De buscar a presença dEle. A sua casa só será abençoada se você estiver diante do Pai. Não existe outra forma. Não são bênçãos materiais. As bênçãos materiais, o dinheiro não traz essa paz, essa felicidade. A felicidade, o conceito de felicidade que o mundo tem, não é o conceito de felicidade da Bíblia. Não existe isso. A Bíblia fala de homens que sofreram em amor à obra de Deus. Eles sofreram. Mas todos eles tiveram alegria, regozijo no coração. Leia a palavra do Senhor, busque a presença do Pai. Deixa Deus transformar a sua vida. Deixa Deus transformar o vaso. Deus sabe como transformar. O Senhor é o Pai amoroso, é o Deus, é o Pai que corrige as nossas deficiências, o nosso erro. Por quê? Porque Ele nos quer junto a Ele. Essa é a palavra do Senhor nessa noite. Guarde essa palavra no seu coração. Queres ter uma casa abençoada? Queres ser abençoado diante do Pai? Fique na presença dEle. Carro, bens materiais, tudo isso é bom. Mas isso não traz alegria no espírito. Isso não traz o regozijo na alma do homem. O que traz alegria, paz, é a presença do Senhor em nossas vidas. É isso que traz. É saber que o Senhor luta por nós. É saber quando não conseguimos com as nossas forças atingir os objetivos, mas Deus, conforme o seu querer e o seu tempo, Ele o fará. O próprio salmista Davi diz, agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Agrada-te do Senhor. Quando você agradar o Senhor, o seu coração vai ser totalmente diferente. Aquilo que tu queres hoje, sem agradar a Deus, quando tu agradares a Deus, você não vai mais querer, porque você vai saber que não tem valor algum. É isso, irmãos. Se coloca diante do Pai. Entra na intimidade de Deus. A palavra do Senhor nos diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Salomão diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É o princípio. Se nós não tivermos esse princípio, não adianta de nada. Não adianta de nada. Estamos brincando de ser crentes. Mas se nós não perseverarmos em oração, buscar a presença do Senhor, com certeza nós começaremos a entender o porquê das lutas que o Senhor nos coloca em nossa vida. E aí a gente vai orar, que nem Davi orou aqui. Quem sou eu
Quem sou eu para que o Senhor me dê tudo isso? Ao invés de falar, Senhor, porque o Senhor não me deu aquilo que eu queria e eu estou sempre na tua casa, você vai orar que nem Davi orou. Senhor, quem sou eu, Pai? Tu me trouxestes até aqui, me deste livramento e ainda me diz que vai me colocar entre os grandes. Quem sou eu, Pai? Quem sou eu? Davi foi um homem provado em meio às lutas e tribulações. Ele só conseguiu ser assim, um homem segundo o coração de Deus, sabe por quê? Porque Deus o provou. Ele errou diversas vezes, como eu disse anteriormente, e a palavra do Senhor diz isso, e de todas as vezes que ele errou, ele teve consequências graves. Assim como nós, toda vez que nós pecamos, as consequências vêm. Mas é porque Deus corrige ao filho que Ele ama. Se Deus está nos corrigindo, é porque Ele nos ama. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. E novamente, irmãos, as bênçãos do Senhor duram para sempre. Mas para aqueles que se colocam na presença do Pai, elas durarão eternamente. Nós estamos aqui na terra por um curto espaço de tempo. Nós fomos criados para ser eternos. Aqui é um espaço de tempo. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e que os irmãos meditem nessa palavra. Queres um lar abençoado? Então se coloque na presença do Pai perpetuamente, que Deus abençoará. Porque esse é o desejo do Pai em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos.